Nós temos uma outra participação, dessa vez é um texto e eu vou ler com a atenção da dona Patrícia. Uma amiga aqui de São Paulo. Após nos mudarmos para o fundo da casa da minha sogra, tudo mudou. Já faz 1 ano e meio que nossa vida não anda. Meus filhos estão tristes e rebeldes. Eu me sinto sozinha o tempo todo. Além de enfrentar constantes crises de choro, sinto que há um peso sobre nós. Agora, meu corpo começou a sentir as consequências. Não consigo tomar providências. Parece que quando estou nesta casa, perco completamente o ânimo para lutar. Nada se resolve, tudo vira um problema. É como se algo me amarrasse e não me deixasse buscar a melhora da minha família. Amiga de São Paulo. Então, bispo, é bom ressaltar que não foi o fato dela ir morar na casa da sogra, ou na casa, de repente, que a sogra tenha, né, dado a ela aí o espaço, que, de repente, isso aí começou a acontecer, não. Porque se ela precisou ir morar lá na casa da sogra, é porque o problema já veio lá atrás. Já houve aí uma raiz, já houve aí um ebó de desgraça que colocou a vida dela, da família dela, nesse estágio. E um abismo chama outro abismo. Por quê? Porque quando o casal, né, a família, já vai morar no meio de parentes, daí já tem aquelas intervenções, né? E as coisas vão ficando piores, tá? Então, assim, porque quem casa realmente quer casa. Mas o ambiente pode até ser carregado, sim, mas não quer dizer que você foi morar na casa da sogra e a sogra, o ambiente ali, vamos dizer assim, tudo começou ali. Não, ocasionou de repente lá atrás. Isso aí tem um fundamento, tá? Agora, a gente não sabe se por inveja ou por um desafeto seu ou do seu esposo, alguma coisa que já veio lá de trás. E agora é importante que seja desfeito, porque quando nós somos luz, nós somos o sal da terra, não é isso? Aonde a gente chega, e nós ali temos a luz de Deus, né? Nós vamos contagiar aquele ambiente com a luz de Deus. Não importa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal vou temer. Mas é quando a pessoa já está com uma baixa espiritualidade, ela já tem um carrego sobre a vida dela, todo lugar que ela vai, ela vai trocar energia. Tem o corpo aberto. Então é importante que a senhora vá, faça a sessão espiritual do descarrego, com um propósito, busque a raiz do problema, em desfazer, abre o coração, e esse mal que está amarrando a sua vida, com certeza ele vai ser arrancado. E amarrado. Nessa sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, como eu já falei, nós vamos ter esse trabalho em 5 horários: 7, 10, meio-dia, 15 e também às 20 horas. A gente já volta a falar, dona Patrícia, nós vamos ouvir pessoas que elas amarraram o mal, elas aprenderam a usar a fé para amarrar o que vinha se levantando contra elas. Questões que fez eu chegar aqui na verdade foi muito problema de vício, né? Depressão, vazio, mas era mais vício mesmo. E um vazio que eu tinha que, na verdade, eu tinha vontade de sumir. Então, assim, eu tentava preencher com várias coisas e não tinha retorno. Comecei pela bebida e aí depois veio prostituição, pornografia. Então, assim, foi uns vícios que eu acabei me envolvendo muito, que de maneira que quando eu achei que não tinha mais jeito, aí eu pedi a Deus a morte. Então, eu vivia de uma maneira que quando aquela fissura vinha, o desejo do vício vinha, eu não tentava, eu não controlava. Então, assim, muitas vezes eu me dei conta entrando em certos lugares, casa de prostituição, de maneira que eu ficava relutando contra aquilo. Eu não queria entrar, mas eu tinha uma força que me puxava. Então, assim, enquanto eu não entrasse ali, não fazia aquele desejo, aquela forçura, eu não conseguia ter força para andar, para fazer o que eu tinha que fazer. Com esse vazio, eu entrei muito em bebidas, de maneira que eu ficava 2, 3 dias fora de casa. Muitas vezes eu saía do trabalho na sexta-feira e chegava em casa na segunda-feira. Não em casa, na verdade, chegava no trabalho na segunda-feira. Então, saía do trabalho para bagunça, para as baladas, saía das baladas, voltava para o trabalho. Muitas vezes aconteceu o vez de eu ficar sexta, sábado e domingo e dali direto para o trabalho.
E chegar no trabalho, depois de certas horas, não aguentar trabalhar porque não tinha como. E aí chegou uma hora que eu olhei e eu vi que não tinha mais saída, não tinha mais desejo de viver, não tinha mais vontade de fazer nada na vida. Então, assim, para mim, eu não tinha mais sentido a vida, né? Eu achava que o mundo era aquele, então falei, para que viver? E ali eu falei para Deus, eu falei, Deus, se o mundo é esse, depois de um momento de fissura ali do vício, eu acabei de sair da casa de prostituição, então parece que tinha arrancado um pedaço de mim e eu não queria aquilo para mim. E eu descendo a rua, eu olhei para o céu, falei na minha mente, eu falei para Deus, Deus, se o mundo é esse, a vida é essa, eu prefiro morrer. Eu não quero mais viver. E aí foi onde, pela misericórdia de Deus, foi onde eu, pouco tempo assim, eu me dei conta, eu estava dentro da igreja. Então, pela misericórdia de Deus, eu tenho certeza que Ele ouviu a minha oração, até mesmo sem abrir a boca. E Ele me socorreu, mostrou o caminho. E aí eu comecei a frequentar a sexta-feira porque eu entendi que eu, na verdade, eu tinha um vício, eu tinha uma força maligna ali que me conduzia naqueles momentos que vinha fissura. Para me vencer aquilo, eu tinha que buscar uma força maior. Porque a força do vício é maior do que a do ser humano, mas o poder de Deus é maior do que a do vício. Então eu vi que eu entendi, eu precisava buscar essa força maior. E aí eu entendi que eu tinha que buscar a libertação, que é na sexta-feira. E aí eu comecei a buscar na sexta-feira, e até hoje eu não falto na sexta-feira. Sexta-feira para mim, todos os dias é especial, mas a sexta-feira eu não falto. Hoje, depois que o mal foi arrancado, foi amarrado, hoje eu tenho paz. Hoje eu durmo em paz, hoje eu acordo em paz, hoje eu tenho luta, tenho guerra, mas dentro de mim eu tenho paz. Então hoje eu tenho o prazer de viver. Muito bem, então nessa sexta-feira a gente vai estar vivendo esse propósito, que é o propósito da amarração do mal. Você já ouviu falar de pessoas que fazem um feitiço para amarrar a vida de outras? Você já viu na cidade? Em algum poste? Em algum muro? Aquele anúncio, olha, faço o trabalho de amarração, trago a pessoa amada em tantos dias. É isso aí. Tem gente que procura, tem gente que faz. Tem mulher que quer tirar o marido da outra, faz um trabalho de amarração. E tenta colar o marido com ela, o marido passa a ter aversão à esposa, e só é homem para ela, enfim. O que não falta é gente ruim nesse mundo, infelizmente. A boa notícia é que existe a fé, e com a fé você pode combater o mal, como nós vamos estar fazendo nessa sexta-feira. Quero me despedir da dona Patrícia, agradecer a participação e lembrar a você que mora no Rio de Janeiro e acompanha o nosso programa que tudo isso vai estar acontecendo nessa sexta no Solo Sagrado, não é isso? Sim, bispo. Na antiga Avenida Suburbana, número, né, 4242, em Del Castilho. E nos horários das 7 às 10, ao meio-dia, às 15 horas e também às 19h30. Obrigado mais uma vez, dona Patrícia. Deus lhe abençoe, Deus abençoe a família. Até a próxima. Amém, bispo. Eu que agradeço.